Conquistas e Cinco Sentidos. São duas obras do escritor roraimense Tânner Menezes, que você vai conhecer agora sobre esses livros e também sobre a trajetória desse escritor. Como foi escrever esses dois livros? Conta pra gente qual é o primeiro, na verdade. Bom, o primeiro livro é esse daqui, Cinco Sentidos, que eu comecei a escrevê-lo com 15 anos. Aí concluí ele após entrar na faculdade, já com 19 anos. Por isso que a escrita dele dá para você perceber uma certa diferença. Os Cinco Sentidos eu comecei ele através de um projeto da escola. Eu estudava numa escola que mensalmente tinham trabalhos de redações, de pequenas histórias e etc. E depois de concluir um trabalho desses, me deu vontade de ir além. Então, após ler uma revista na biblioteca da escola, eu senti uma necessidade de escrever um romance que as pessoas pudessem ler e, quem sabe, se emocionar com a história. E foi daí que surgiu a história de Cinco Sentidos. Certo. O que o livro fala? Cinco Sentidos é a história de um rapaz carioca que mora no Rio de Janeiro, obviamente, e ele é dono de uma rede de hotéis e restaurante. Ele é o típico playboy brasileiro. E ele é aquele que consegue ficar com todas as mulheres, atrizes famosas e etc. Até que um dia tem um aniversário de casamento de um casal de amigos dele no hotel dele, que é surpresa, e ele acaba se apaixonando pela irmã de um desse amigo deles. E o que acontece? Essa garota mora aqui em Boa Vista, Roraima, então da metade para o final, a história toda se passa aqui em Boa Vista. Tânia, o título do livro Cinco Sentidos, por quê? Então, o título do livro ele diz muito a respeito da história, tanto o título quanto a capa. Eu quero até guardar essa pergunta para os leitores, porque eles vão compreender melhor após a leitura do livro. Ah, certo. E essa produção ela foi feita toda aqui? Não, esses Cinco Sentidos foi um trabalho que eu já tinha feito, eu digitei o livro todo e tem um escritor que eu sempre fui fã, que é o André Bianco, que ele é da Novo Século. Então, como eu conhecia ele como escritor brasileiro muito bem sucedido, eu decidi buscar essa editora para ver quais seriam as possibilidades de publicação do livro. E lá no site deles tinha um campo Publique Seu Livro, eu preenchi um formuláriozinho e eles me responderam pedindo para eu encaminhar o original. Eu tinha que imprimir o livro e aguardar o prazo de 6 meses. Aí 6 meses após esse prazo, eles me ligaram dizendo que meu livro tinha sido aprovado. Aí começou os trâmites para a publicação. E como é que esse livro chegou aos roraimenses? Você tem alguns relatos de como foi a aprovação, como é que foi a aceitação? Olha, graças a Deus as pessoas têm me elogiado bastante, têm gostado bastante do meu livro. Algumas críticas também, mas quem me pergunta eu até falo, se eu não soubesse lidar bem com críticas, eu jamais teria publicado um livro, né? Então eu acabei publicando, a maioria elogia, poucas falaram sobre a respeito da edição do livro, a respeito de alguns erros que constaram, até porque eu lhe disse que eu escrevi ele com 15 anos, então tinha realmente alguns erros que poderiam ter sido sanados, mas está aí. Quem sabe numa segunda edição eu dou uma mexida no livro, dou uma modificada e até uma melhorada. Esse é o primeiro livro teu da carreira, né? E aí você já lançou outro agora recentemente, agora em 2014, o segundo livro, né? Conta pra gente como é que é esse livro. Então, o segundo livro ele é intitulado de Conquistas, é a história de um homem que tenta conquistar simultaneamente 7 mulheres após uma conversa com os amigos e ele tem que manter esses relacionamentos ao mesmo tempo. Só que o que ele não contava é que ele também fosse se apaixonar por essas 7 mulheres. Então eu descrevo a história de uma forma com que o leitor tenha que adivinhar qual das 7 mulheres que ele escolheu no final do livro, entendeu? Eu conduzo a leitura para que o leitor adivinhe quem que ele escolheu. E como surgiu esse tema? Como é que surgiu essa história? Então, as minhas histórias, elas meio que surgem assim do nada, né? Eu estava dirigindo, aí me veio essa história na cabeça, eu parei o carro, ainda virei para minha mãe e falei, mãe, eu tive uma ideia ótima para um livro. E acabei escrevendo, aí eu vou desenvolvendo, geralmente eu penso assim numa cena marcante, que a partir de uma cena eu saio desenvolvendo toda a história do livro, entendeu? Certo. Demorou quanto tempo a produção desse livro para você finalizar ele a escrever? Quanto tempo durou? Olha, Conquistas eu acredito que de 4 a 6 meses. Conseguiu escrever o livro e a produção dele também ocorreu fora?
Foi, a produção dele também foi em São Paulo, foi através de uma editora, que um funcionário dessa editora teve conhecimento do meu primeiro livro, Cinco Sentidos, aí entrou em contato comigo e perguntou se eu já tinha algum livro pronto, já confeccionado, todo pronto. Eu falei que tinha, eles pediram o livro para poder analisar, gostaram e estamos aí já com o segundo livro. E como é que foi a aceitação dos roraimenses no lançamento do livro? Bom, graças a Deus o lançamento foi muito bom, foi um sucesso absoluto. Então, até agora eu não tive ainda opiniões a respeito da história do livro, porque eu acho que não deu tempo ainda das pessoas terminarem de ler, até porque ele é um pouquinho maior do que Cinco Sentidos, mas eu estou ansioso, né? Enquanto não vier a primeira crítica, o primeiro elogio, eu vou ficar assim, apreensivo. Certo. E há uma expectativa aí para o terceiro livro? Eu já estou terminando o terceiro livro, que é intitulado de Quatro Laços, que é a história de quatro amigos que na infância eles fazem uma promessa que quando um dos quatro precisar de ajuda, os outros três seriam incumbidos a ajudá-lo. Eles amarram, cada um amarra uma fita como se fosse de Senhora de Bonfim no braço, e eles só tirariam aquela fita quando quando ajudasse o outro e já tivesse concluída a missão. Aí a história se passa. Um desses amigos, ele está morrendo com câncer e ele tem uma filha de 15 anos que está junto com ele passando essas dificuldades. Aí o que ele faz então? Ele decide usar o poder desses laços. Ele manda essa filha dele de 15 anos passar uma semana com cada um desses amigos, para ela poder superar a dor da perda do pai e o luto. Olha que legal, a história é bem interessante. Então esse é o quarto livro, já tem uma previsão de quando vai sair? Então, eu quero publicar geralmente assim um livro por ano. Então, se tudo der certo, janeiro de 2015 já, né?